Tivemos uma grande novidade no mundo do Kotlin. A versão 1.9.20 foi lançada e com ela também vieram diversas novidades, principalmente no Kotlin multiplataforma. A primeira novidade em relação ao Kotlin multiplataforma é que agora a gente tem uma versão estável. No primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal ainda era uma versão em beta e agora já tivemos essa novidade, que inclusive foi um vídeo que foi publicado ainda essa semana. Então veja que a tecnologia é algo que evolui bastante e agora que temos aí essa parte estável, eu acho que é interessante trazer esse vídeo, trazer alguns insights, informações relevantes e assim por diante. Então bora começar. Vamos começar primeiro aqui na página da documentação que fala sobre o que temos de novo aqui no Android, aliás, no Kotlin 1.9.20. E como a gente pode ver aqui, vai ter novidades em relação ao compilador K2, que é um compilador que ele tende a vir ali na versão 2 do Kotlin, trazendo diversas otimizações. E, novamente, a gente tem aí essa informação que o Kotlin multiplataforma está estável. Ao clicar nesse link, a gente vai perceber que vai ter essa página que vem ali do blog do Kotlin, que aí traz todas as informações que a gente precisa saber em relação a essa novidade, tá bom? E aí se a gente desce um pouquinho mais, começa a trazer diversas informações. Aí a minha recomendação é que você faça essa leitura, porque se eu pegar para fazer uma leitura de uma maneira mais específica, mais detalhada, realmente seria um vídeo muito mais longo, né? E talvez não tão interessante assim. Mas eu recomendo que você faça essa leitura. E uma das coisas que eu quero destacar é que cada vez mais a gente vê que esse projeto ele está em evolução. Um dos pontos que eu achei muito interessante é essa informação sobre a equipe do Android cada vez mais continuar com o suporte para trazer bibliotecas que vêm do Jetpack, que seria o Jetpack Libraries, que ele está chamando ali, para esse modo multiplataforma. Então, cada vez mais a gente vai ver que vai ser comum essas bibliotecas que a gente usa no mundo do Android dentro aí desses projetos multiplataforma. Isso aqui é muito interessante. E aí, onde que eu acho que é muito legal nesse ponto é quando a gente começa a trazer esse carinha que é o nosso Compose multiplataforma. Quando a gente fala dele, até mesmo nessa parte da documentação, ou melhor, nessa página aqui do blog, começa a indicar que o nosso projeto que a gente tem com o Kotlin multiplataforma, ele meio que não exige a gente seguir a implementação apenas de um único jeito. Ele dá muita flexibilidade para você implementar o código aos poucos, como por exemplo, começar com um código que ele é muito crítico na sua aplicação, você transforma esse código em multiplataforma para que você consiga reutilizar nos seus projetos. Ou então você pode estender um pouquinho mais, então além desse código que é crítico, você também pode estender para uma lógica de negócio, às vezes uma lógica que envolve a tela e assim por diante. E aí, se você quiser, você pode meio que tentar fazer com que tudo seja em Kotlin, né? Justamente porque tem esse projeto Compose multiplataforma, que a ideia no final das contas é como se fosse ali um Flutter, vamos dizer assim, só que do Kotlin, e também tem as vantagens de acessar todo esse código fonte que vem da plataforma que você quer acessar. Como a gente viu no vídeo anterior, temos a capacidade de acessar os códigos Android com Kotlin e também os códigos iOS com Kotlin. E aí a ideia é que também a gente tem essa parte da tela que seja apenas em Compose, que seria esse Compose multiplataforma, e ele pode ser usado tanto no Android como também no iOS. Então isso aqui é muito interessante, pode ser que isso comece a trazer uma maneira diferente aí para a gente trabalhar com os novos projetos daqui para frente, tá bom? Com a evolução desse projeto, eu tenho certeza que os aplicativos daqui para frente pode ter aí essa nova adição aí para solucionar essa parte de interface de usuário, tá bom? Embora já exista o Flutter, etc., tem essa característica do Kotlin que é acessar os códigos diretamente e também, né, o incentivo de pessoas que já vêm ali do nativo do Android querer utilizar esse projeto para fazer os aplicativos multiplataforma. E vou aproveitar nesse vídeo, eu acho que eu vou focar muito nesse ponto onde envolve esse Compose multiplataforma, porque no vídeo anterior eu falei mais ou menos ali como é que funciona o Kotlin multiplataforma de uma maneira bem geral, né? E não teve tanta mudança em relação à proposta, tiveram alguns detalhes que foram modificados, aí você pode ver nessa parte que envolve, né, o que mudou, e aí você vai ver que teve, por exemplo, uma nova maneira para você fazer a hierarquia aqui do projeto. Então,
na versão 1.9.0, meio que tinha esse boilerplate para você fazer essa configuração inicial. E aparentemente você já não precisa mais fazer isso. Quando você coloca ali, eu acho que são funções, né, da configuração de build, que é esse Android Target, iOS ARM64, iOS Simulator ARM64, ele já cria esse código de configuração do source sets. Então, eu acho que com o tempo a ideia é que cada vez mais essa parte de configuração ela seja simplificada, tá bom? Então teve esse primeiro passo, mas eu acho que com o tempo vai simplificar cada vez mais. Até mostra mais ou menos aqui como é que é uma hierarquia agora com essa nova configuração. Então temos o Common, aí vem o Android, o Native, Apple, iOS, aí vem aqueles que são 64, né? Até para não falar esse nome tão grande, e esses caras que estão em cinza já são meio que ignorados, né? Então tem aí essa nova maneira da hierarquia. Mostra alguns GIFs, mostra mais algumas informações. E uma das coisas que eu achei legal em relação a tudo que a gente está vendo aqui é que vai ter ali também um template mostrando como seria de uma maneira completa, né? Toda essa ideia aí de um projeto multiplataforma. Então é um projeto assim bastante ambicioso. Eu vi que tem ideias até mesmo para você mais para frente criar projetos web, então isso pode ser bastante interessante de uma certa forma, né? Óbvio, como qualquer tecnologia que é recente, vai ter ali os seus problemas, suas limitações, mas saber que esse projeto ele tá andando, saber que tem todas essas intenções, eu acho que é bem interessante. E aí eu acho que o ponto onde eu quero trazer para você, onde eu achei mais legal de todas essas novidades, é que agora a gente vai ter ali uma aplicação web mostrando aí as possibilidades para a gente criar um projeto Kotlin multiplataforma. Então a gente já não depende tanto daquele plugin que a gente viu anteriormente, né? Eu separei algumas páginas, essa é falando mais a respeito do projeto que é o Kotlin, ou melhor, que é o Compose multiplataforma, né? Então veja que é esse projeto bastante ambicioso, que tende a fazer interfaces de usuários compartilhada, novamente, como se fosse um Flutter, tudo bem? E fechando ele, vamos voltar ali naquela página onde a gente teve ali a primeira introdução do Kotlin multiplataforma, e veja que ela já está um pouquinho diferente. Ela vai dar duas opções, sendo a primeira para a gente fazer o nosso projeto como a gente aprendeu no vídeo que eu fiz aqui no canal, que é você compartilhar a lógica, mas você mantém as interfaces de maneira nativa. Então, se esse é o seu objetivo, você vai manter da mesma maneira que anteriormente. Pode ser que mudou um pouquinho, reduzindo ali boilerplates e assim por diante. E temos agora também essa novidade, que é da maneira agora estável, de criar um projeto que ele já faz essa configuração que a tela é compartilhável. E eu quero mostrar isso aqui para você. Então, eu vou clicar nesse carinha. E olha só que interessante, né? Ele já abre uma página mostrando um tutorial de como que você pode fazer. Então ele vai ter aquela parte que envolve configurar o ambiente. Então veja que a configuração do ambiente não vai ser muito diferente. Ainda vai ser o Doctor e assim por diante. Só que na próxima parte, que é onde envolve criar o projeto, é onde a gente tem algumas novidades, que seria aí esse Kotlin Multiplatform Wizard. Eu vou clicar nele para a gente ver o que é esse projeto. E olha só que interessante, nada mais é do que uma aplicação web que ela vai receber alguns inputs e ela vai criar um projeto para a gente. E quando a gente criar esse projeto, a gente consegue abrir, por exemplo, no Android Studio. E isso é muito legal. Vamos ver mais ou menos aí como é que fica na prática, né? Bora lá. Então eu vou criar um projeto aqui que eu vou chamar de, por exemplo, Kotlin Multiplatform Test. Só para realmente ter alguma coisa, né? No Project ID eu subentendo que vai ser ali o nosso domain reverse, né? Que a gente utiliza nos pacotes, então eu deixei BR com Alex F, que seria Alex Felipe, né? Abaixo vai ter ali a configuração para o Android, para ter acesso ao Compose multiplataforma, baseado no Jetpack Compose, beleza. E agora a novidade é que aqui no iOS a gente também vai ter essa opção que é o Share UI, que seria usar o Kotlin, ou melhor, usar o Compose multiplataforma dentro aqui do iOS como se fosse o framework de interface de usuário. Um ponto muito importante é que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está em fase alfa, né? Então vai ter muita coisa para evoluir. Novamente, a tendência de ter muitas limitações é alta, então isso é um ponto importante. E se a gente quiser também, é possível utilizar aqui a opção para adicionar o desktop.
E também, novamente, dado que é um projeto muito ambicioso, ele já vem com a proposta de fazer aí uma ramificação para a web, né? Não sei como que isso vai ficar, mas pode ser que seja bastante interessante. Aqui diz que vai utilizar o Kotlin Wasm, eu acho, não sei se assim se pronuncia, deve ser, né? Mas em algum outro momento eu vou tentar olhar mais sobre esse projeto. Tem aqui a parte de server. Eu ainda não sei exatamente o que seria do server, pode ser que seja uma ferramenta em Ktor, eu vou chutar que seja isso, mas em algum outro momento eu vou tentar ver. O meu foco vai ser o Android e iOS com código de tela compartilhado. Então vamos fazer aqui o download, a gente clica aqui no download e vamos aqui para o KMP que eu já reservei aqui numa pasta que eu costumo colocar os projetos. Beleza, eu fiz o download, eu vou abrir aqui a pastinha, veja que ele coloca em um zip, tudo bem? E aí nesse zip eu vou fazer a extração, clicando 2 vezes, fez a extração, e ele vai ter ali o projeto, tá vendo? O Compose App e assim por diante. Então esse projeto eu vou abrir com o Android Studio. Deixa eu ver se já tem o Android Studio aberto, tenho. Eu tô com a versão Hedgehog Release Candidate 2, então essa é a versão que está disponível nesse momento. Eu até instalei os plugins também do KMP, mas não sei se é necessário, pode ser que seja, tá bom? E agora vamos abrir o projeto. Então para abrir o projeto a gente pode clicar em Open, e no Open a gente vai até onde o projeto foi extraído. Então peguei aqui o projeto, beleza, que é o Kotlin Multiplatform Test, e agora vamos abrir esse projeto. Vou pedir para ele confiar no projeto, beleza. E aparentemente ele abriu, e agora a gente precisa de fato aguardar. Eu não sei exatamente todas as configurações que estão disponíveis aqui nesse projeto. Eu imagino que vai ser muito parecido com o que a gente viu na primeira abordagem do Kotlin Multiplataforma. E um ponto interessante é que ele já abriu primeiro aqui o README, falando um pouquinho do que temos ali do projeto. Ele diz que é um projeto multiplataforma, que tem ali como alvo, né, o Android e o iOS. E aí fala um pouquinho das pastinhas. Então a Compose App é onde vai ter o código compartilhado do Compose Multiplataforma, e aí ele vai ter essas subpastas que seria o Common Main, que é o código comum para todas as plataformas. Então eu imagino que seja o código de tela que todas as plataformas irão reutilizar. As outras pastas elas vão ter, por exemplo, código em Kotlin, que vai ser compilado para uma plataforma, apenas para uma plataforma indicada pelo seu nome do diretório, né, da pasta. Aí ele diz um exemplo aqui, ó, se você quer usar o kit de criptografia da Apple, aí você vai ter a parte de iOS para esse código em Kotlin. Eu imagino que seja isso, né, se eu entendi bem aqui. E aí diz que o iOS main seria o pacote certo para esse tipo de chamada. Interessante, então vai ser mais ou menos dessa maneira. E o iOS App ele vai conter ali o código de aplicação do iOS. Então eu imagino que ainda mantém, né, esse código que a gente viu anteriormente. Mesmo que a gente tenha o Compose Multiplatform, ele ainda vai existir, que é aquele projeto do Xcode, né? Enfim, vamos ver, eu acho que deve ter carregado aqui. Vou fechar porque veja que ele já até está falando, né, para atualizar a versão do plugin do Gradle, então isso é normal de acontecer, ainda mais com atualizações do Android Studio. E eu acho que a primeira coisa é voltar para o Project. Eu imagino que o Project ainda vai ser a perspectiva ideal para trabalhar com isso, não a de Android. E abrindo ela, olha só que interessante, aqui ele até coloca o Fleet, né? Então talvez eles já estão usando o Fleet para isso, né? Se você não sabe, o Fleet ele é como se fosse um Visual Studio Code aqui da JetBrains, né? Então se você quiser um dia testar, pode ser que seja uma experiência interessante. Eu não testei muito para falar se é melhor, pior, mas eu acho que o VS Code, por ter mais tempo, deve ser melhor. Vou chutar dessa maneira. Beleza, então continuando aqui, a gente vai ter o Compose App, e no Compose App vamos ver o que a gente tem. Novamente a gente vai ter a parte do Android, como a gente viu, né? Que é o código aqui Android. Veja que ele mantém aquela ideia do Actual para poder fazer a implementação específica da plataforma. Então essa é a do Android. Teremos aqui a do iOS, que eu imagino que essa como iOS KT vai ser a mesma coisa. Então Actual para implementar aqui a parte do iOS. E também, ó, veja que ele tem agora esse carinha novo, que é esse Main View Controller, colocando esse Compose UI View Controller e aí ele chamando esse app. Então, eu imagino, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, que esse código ele é necessário para que você consiga traduzir o que você tem de Compose multiplataforma para o projeto que você tem lá do iOS, né?
O projeto do iOS é esse iOS App, que fica mais nessa parte de fora, e a gente pode até ver um pouquinho do código que vem nesse iOS App dentro dele mesmo, né? Essa repetição aqui. E se eu não me engano, ele vai ter esse Content View Swift. Deixa eu clicar. Content View Swift, ele vai chamar esse... Deixa eu ver se ele vai ter ali, aqui, ó, o Main View Controller, e aí ele chama esse Main View Controller, que é o código que a gente acabou de ver, né? Que é esse carinha aqui, ó. É exatamente isso. Então, é nesse código aqui, que é o Content View, que ele vai chamar o código que vai renderizar ali a tela para o Compose multiplataforma. Então isso é bem interessante, né? Aí vamos ver agora como é que é o código que eles colocam do Compose. Então o código do Compose é esse common main, e agora ele coloca o common main com 3 arquivos, sendo o primeiro o app. Então aqui é onde vem o Compose, então para quem manja de Compose já fica feliz, né? Para poder implementar o código. E vamos ver aqui o que mais. A gente vai ter o common, que é onde vem ali o expect. Então é aqui onde está aquele código que a gente fala, olha, as plataformas precisam ter essa implementação e cada uma pode implementar a sua. E esse shared, eu imagino que seja o código que de fato você coloca aqui dentro o código, que em ambas as plataformas vai ser da mesma maneira, né? Você não precisa que uma plataforma específica implemente o seu código, porque vai ter uma implementação que exige um acesso do SDK, um acesso do sistema operacional e assim por diante. Então acho que foi dividido dessa maneira, né? Óbvio, eu acho que com o tempo vai ter uma organização um pouquinho diferente, talvez em pastas, mas aqui ele colocou em 3 arquivos. Então esse é o código aqui do Compose. Eu não vou mexer muito no código, eu quero fazer essa primeira impressão para a gente ver como é que fica. O que eu vou tentar fazer é a execução, né? Então, primeiro eu vou executar aqui no app do Android. Então veja que temos 2 execuções, Compose App, então eu imagino que esse seja do Android, tá bom? Eu vou clicar e vamos ver aí como é que fica. Bacana, o app foi executado, então ele abriu aqui o emulador. Deixa eu tirar algumas coisinhas que eu não gosto, que é esse frame do device, então deixa eu tirar aqui, que é o Show Device Frame, a gente tira. E também essa parte do zoom eu não gosto muito, que é o Show Zoom Controls. E beleza, temos aqui o aplicativo. Ah, é verdade, tem mais uma configuração que eu gosto, que é modificar o View Mode para Float, porque aí eu fico mais livre para poder mover aqui o emulador. Então temos um Hello World, é isso que aparece também aqui no nosso botão, né? Então temos aqui, ó, cadê? Esse Hello World, ele deve ter aqui dentro do nosso text, que é o Greet Text, né? Então, ele deve ter 2 possibilidades de implementação, né? Que é esse greeting aqui com a nossa modificação de estado. E eu vou clicar só para ver aqui o que acontece. Ah, interessante, né? Então, quando a gente faz o clique, aí ele muda para esse texto, que é o Compose On. E nesse Compose On, a gente vai ter aí, de fato, essa ação, né? Que vai reagir ao nosso outro Compose, que é o Animated Visibility. Então ele faz meio que o toggle aqui, né? Então se a gente clica ele aparece, ou então ele desaparece se ele já estava ali presente, né? Então é um código simples ali de Compose, né? Se a gente quiser fazer um teste, eu vou até escrever alguma coisa aleatória aqui, tá bom? Só pra gente ver isso acontecendo. Eu vou colocar, por exemplo, um random, cadê? Um random, só pra ver se funciona, né? Vai que funciona. Seria interessante. Random next int, né? Então eu coloquei aqui, eu vou executar de novo só para ter as brincadeiras mesmo, tá bom? E vamos ver aí se funciona, né? Primeiro a gente está testando no Android, mas vê aí como é que fica no iOS. Aqui o appzinho que eu tinha mostrado em alguns vídeos, né? Beleza, eu vou clicar e olha só o Randallzinho ali funcionando, né? Bem interessante. Show de bola. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para o iOS. Então do iOS, eu imagino que seja a mesma maneira. Então iOS App e vamos executar. Para você que está em vídeo, isso pode ter sido bem rápido, só que aqui deve ter passado aproximadamente uns 3 a 4 minutos, eu não tenho ideia, exatamente, ó, 3 minutos e 4 segundos, então foi muito tempo esperando esse build acontecer e rodar a aplicação. Mas voltando aqui, basicamente, veja que temos um app que vai ser bem similar ao que a gente vê ali no nosso emulador, né? Eu não estou conseguindo colocar os dois ao lado, mas eu vou testar aqui, imagino que a gente vai conseguir lembrar o que acontecia. Então temos o Hello World, se a gente clica, ele faz ali
a modificação. Olha só que interessante, né? Então realmente a gente tem agora um código compartilhado. Deve ter acontecido algum bugzinho aqui nesse simulador, alguma coisa que rolou. Em outros testes que eu já fiz com KMP ainda não tinha rolado, mas veja que ele está funcionando aqui numa boa. É válido lembrar que é uma tecnologia que está em alpha aqui no iOS, então com o tempo isso tende a melhorar com certeza, mas já tem um resultado muito interessante. Eu tenho intenções de trazer cada vez mais esse conteúdo aqui no canal e eu quero saber um pouquinho da sua opinião, o que você achou aí dessas primeiras impressões com essa novidade do Kotlin multiplataforma estável, Compose multiplataforma estável. É muito importante aí a sua participação para eu entender se é um conteúdo relevante aqui para o canal. E agora que a gente está chegando aí nas etapas finais, é muito importante também você dar o like aí no vídeo para cada vez mais a gente aumentar o alcance, se ainda não é inscrito, fazer inscrição, porque essa etapa é muito importante para cada vez mais a gente criar relevância aqui no YouTube, principalmente fazendo aí um comentário para engajar o conteúdo, seja fazendo alguma pergunta, fazendo alguma afirmação do que achou, ou até mesmo alguma outra coisa que às vezes não é necessariamente com o vídeo, mas que pode ajudar bastante aí o canal, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para você hoje. Eu gostei muito aqui dessa primeira abordagem, vou tentar mexer um pouquinho mais e conto com a sua participação para entender se vai fazer sentido a gente trazer aí novidades desse conteúdo aqui para o canal, tá bom? Então, um abraço, valeu, falou!